Boa noite. Não existe mal algum que não tenha um pouco de bem capaz de nos alegrar. Essa é uma citação de Eleanor Porter, autora do livro Poliana, um livro que foi o sucesso da literatura infanto-juvenil desde 1913. Com esse olhar de busca pelo bem, da procura de algo bom e de enxergar as coisas da melhor maneira, a gente começa hoje Arsenal e Comércio, trazendo para a nossa sala de visitas alguém muito ligado ao enxergar. Nosso entrevistado de hoje é Manuel Procópio, vice-presidente, sócio fundador do Sindicato do Comércio de Óticas do Mato Grosso e vice-presidente também da Federação do Comércio aqui do Mato Grosso. Manuel Procópio, boa noite. As câmeras são à sua disposição para você dar o seu boa noite também para os nossos telespectadores. Boa noite, Rissato. É com grande satisfação que fazemos presente, nesse programa para, ao longo dele, possamos aí levar informações importantes aí para todos os público desse programa, principalmente quando tratamos com relação à nossa visão, já que eu milito nesse segmento há mais de 40 anos e tenho a satisfação de ter empresa dentro do segmento óptico de Mato Grosso e também poder, ao longo do tempo, ter atendido, já estar atendendo aí a segunda geração dessa clientela feita ao longo do tempo. O programa Arsenal e Comércio, toda semana traz para os nossos telespectadores alguma grande personalidade do Estado que atua há muito tempo, com grande força, principalmente no comércio, defendendo o empresariado, defendendo os empregos e defendendo a população matogrossense. É isso que esta pessoa hoje entrevistada aqui faz há mais de 35 anos, defendendo a visão, ajudando as pessoas no Mato Grosso a enxergar mais e melhor. Manuel Procópio, dessa vez é o nosso entrevistado aqui do Mato Grosso. Entrevistamos vários empresários, todos matogrossenses de coração, mas agora nós temos conosco um pantaneiro de verdade, nascido aqui na Baixada Cuiabana. Ele é originário de Barão de Melgaço e veio para Cuiabá há muitos anos e se fez aqui na cidade de Cuiabá. É isso, Manuel? Verdadeiro, Rissato. Nós, por origem, nascemos na região do Pantanal de Barão de Melgaço, e ainda jovem, por vontade lá dos nossos pais, que todos nós deveríamos vir para a cidade. Acabamos vindo aí com 12 anos para a cidade, eu e a minha família toda, e a gente acabou tendo que trabalhar um pouco mais cedo, e nesse trabalho praticamente eu acabei descobrindo a minha profissão, já que o único segmento que eu trabalhei, desde o meu primeiro emprego, foi o segmento de ótica, da qual eu acabei entrando em uma empresa como office boy, que era comum na época. O mais importante, eu tinha duas propostas de emprego, uma era para trabalhar no banco e a outra para trabalhar nessa empresa comercial, que era através de um conhecido meu, e fazia questão que eu optasse por ela, porque havia a possibilidade de eu aprender uma profissão. Nessa dúvida, acabei levando a decisão junto aos meus pais, mas principalmente à minha mãe. Por coincidência, a minha mãe já conhecia a pessoa que era dona dessa empresa e eu acabei optando em trabalhar no segmento óptico. E foi realmente uma ótima escolha, já que toda a minha vida está pautada dentro desse segmento. Perfeito. Isso é só o aperitivo da nossa conversa de hoje. Nós vamos para um rápido comercial e voltamos com Manuel Procópio, vice-presidente do Sindiótica. Retornamos com Arsenal e Comércio e o nosso convidado de hoje, Manuel Procópio. Manuel contava para nós como foi o seu introduzir no mercado de trabalho, que começou já na área de óticas desde cedo,
ainda criança, foi aprendendo a profissão e há quase 40 anos vem fazendo isso e passou a defender também o empresariado e todo o comércio envolvido com a ótica. Manuel, continua para nós aqui. Então foi sua mãe quem lhe ajudou a definir a profissão, lá atrás, ainda quando criança? Foi bastante importante, né? Nós, né, enquanto filhos, né, sempre, né, buscamos aí uma decisão mais importante dos seus pais. E a minha mãe, né, foi de fundamental importância, né, pelo fato de ela me ajudar a tomar essa decisão. Eu, a princípio, logicamente, que eu preferiria trabalhar em um banco, né, que já na época, imagina você trabalhar num banco, né, isso na década de 74 por aí. Então era muito mais importante eu trabalhar num banco do que trabalhar num simples comércio, né? Mas aí a inteligência da minha mãe, a vivência dela, optou em realmente trabalhar onde, apesar de ser uma pequena empresa, a minha chance, né, de como aprender uma profissão era muito maior. E hoje sempre eu me lembro dessa importância, dessa decisão, né, tomada com a ajuda da minha mãe. Como eram as óticas naquela época? Devia ser muito diferente de hoje e principalmente, né? Cuiabá não era um grande centro, não era um polo de tecnologia, nós ainda estávamos um pouco distante dos grandes polos. Como é que era isso aí? Como é que foi entrar nesse mercado para você? Para você ter uma ideia, né? Enquanto eu fui trabalhar e aprender a profissão, o mercado de ótica, vamos dizer assim, a ótica ele passou por 3 fases. Essa primeira fase é a parte da ótica mecânica, onde você confeccionar uma lente, você usava alguns equipamentos totalmente mecânicos, realmente bastante deficitário. E aí a grande dificuldade que, imagina, né, isso lá em 1972, né, 73, quando eu comecei, quando a pessoa precisasse usar um óculos, como no seu caso, você usa aqui uma lente multifocal, que tem a visão para perto e longe, né, intermediário, sem divisória nenhuma. Na época, a única forma de uma pessoa que precisava de um óculos para perto e para longe era chamada de uma lente bifocal. Uma lente dessa, né, na época, nós levávamos mais ou menos aí 15 a 30 dias para ficar pronto, porque para efetuar o pedido era por interurbano, o interurbano só funcionava em determinados horários, né, você efetuava o pedido através do interurbano, né, para um laboratório de São Paulo, né, remetia essas lentes para Cuiabá. Isso levava em média de 30 dias, ou seja, se algum usuário de óculos, né, que dependesse do óculos, tivesse uma necessidade de uma hora para outra dele perder ou quebrar o seu óculos, e isso às vezes acontecia, essa pessoa teria que ficar em casa, já que ele só iria conseguir um novo óculos a partir lá de 15 a 30 dias. Né? Mas isso foi evoluindo, né? A ótica, né, foi melhorando. Daí também a nossa cidade foi desenvolvendo, porque isso na década de 74, só para refrescar a memória aí dos mais jovens, né, a Cuiabá tinha acabado de chegar o asfalto que só existia até Rondonópolis. Então, com a chegada do asfalto em Cuiabá, a cidade se desenvolveu e também acabou chegando concorrente para essa empresa que eu trabalhava. Isso fez com que ela também se aperfeiçoasse e acabasse também trazendo todos os equipamentos que as outras óticas nos outros estados tinham. Então, a partir daí, nós conseguimos, né, fabricar todas as lentes e montar os óculos na cidade de Cuiabá. Então, aí foi um grande passo, foi inclusive a retomada dessa empresa que eu trabalhava, né, e eu acabei realmente conseguindo, né, aprender a profissão e crescer junto com essa empresa que acabou realmente retomando a sua hegemonia dentro do comércio de Cuiabá. Essa época, um óculos custava muito caro, né? Não que hoje seja barato, mas é o valor agregado hoje que a gente tem a nível de tecnologia e tudo, né? Isso, claro, encarece o produto. Não deixa ele inacessível, porque você tem hoje muito mais opções, tá? Mas nessa época era muito mais difícil, né? Não era para todo mundo um óculos. Com certeza. Na realidade, todo o produto de armações e lentes, né, principalmente no caso das armações, as melhores armações eram todas importadas, né? E o mais importante é que não existia o mercado paralelo. Então, algumas pessoas realmente, né, não conseguiam, às vezes, comprar um óculos, né, por causa do preço, né? O preço realmente ele era um pouco mais caro, exatamente porque não havia muita opção, né? No começo lá já existiam algumas empresas
nacionais que fabricavam armações, mas ainda mesmo assim o produto nacional ele era no valor um pouco salgado, né, para a classe mais popular. Mas também a indústria brasileira acabou desenvolvendo, tivemos algumas fábricas a nível de Brasil, né, principalmente no Rio de Janeiro. Existia uma marca que infelizmente já acabou, né, que acabou quebrando aí com a entrada do mercado chinês, que chamava-se Jean Marcel, que era uma marca muito conhecida no mercado, se prosperou aí por mais de 30 anos, e essa empresa acabou criando várias grifes, né, e possibilitando assim que as pessoas, né, com menor poder aquisitivo pudessem ter aí um produto da moda, né, por um preço relativamente à altura do seu bolso. Perfeito. Tem dois números que chamam muito a atenção com relação ao mercado da saúde ocular, mas principalmente ao comércio óptico. Tá? Segundo o IBGE, dados de 2019, cerca de 20% da população brasileira tem alguma deficiência visual. E a própria ONU, os estudos e olhares para o futuro da ONU, dizem que até 2050, pelo menos metade da população mundial sofrerá de miopia. Isso, vamos dizer, é uma garantia de mercado, não é? Não vai ter como, porque por mais que as coisas evoluam e tudo, a gente vai continuar dependente do óculos. É uma estatística boa, né, para o comércio de ótica, né? Nós já, nos últimos 10 anos, né, a ótica já teve um benefício aí com o envelhecimento da população brasileira. Até então, né, no Brasil era um país de jovem, hoje é um país aí da meia idade caminhando para um país um pouco mais velho, né? E como todos, né, sabem, uma pessoa a partir dos 40 anos desenvolve a tradicional vista cansada, ou seja, a pessoa no máximo que ele consegue ficar sem óculos é até os 45 anos. A partir dali ele vai começar a usar óculos para perto, né? E agora, com o advento da tecnologia do celular, né, através de pesquisas, né, já comprovadas, né, nós temos uma nova, vamos dizer assim, uma nova deficiência visual. Até então, as principais deficiências que dependiam do óculos era a miopia, né, e a hipermetropia, né? Mas a miopia normalmente era causada por um fator genético, mas muito pouco das miopias eram miopias adquiridas. E nós temos agora, com a tecnologia do celular, a miopia adquirida, ou seja, a permanência das pessoas utilizando muito, né, por muito tempo o celular numa distância curta, isso já desenvolveu uma miopia na pessoa, ou seja, aquelas pessoas que passam muito tempo olhando só para o celular, quando elas vão direcionar a sua visão para longe, ela tem uma certa dificuldade. E a ciência já comprovou que é uma nova deficiência visual. E com certeza, com a facilidade que temos hoje das pessoas ter acesso a esses equipamentos, essa deficiência deverá ser aumentada. No entanto, para o segmento óptico é uma boa notícia, já que também, né, nós temos aí hoje o acesso da população às cirurgias, né, que fazem a correção da miopia e da hipermetropia, fazem que muitos que tenham condições de pagar ou tenham um plano de saúde que atenda, né, a essa cirurgia, eles acabam muitas vezes não dependendo do óculos, mas por outro lado a tecnologia vem ajudar o segmento, né, com essa nova sistemática, né, do excesso de uso dessas pessoas por parte do celular. Então, a gente vê aí, né, é um mercado que não tem muito como se fugir. Foi uma opção muito acertada a sua, né, lá atrás, quando percorreu todo o caminho do aprendizado e partiu para montar uma empresa própria na área da ótica. Você hoje, empresário já de muitos anos, tem empresas marca própria, vamos dizer assim, e tem também algumas franquias, né? Então, isso já vem de algum tempo e tem dado resultado, né, Manuel? Na realidade, a ótica, né, lá atrás, né, dificilmente alguém que não tivesse o conhecimento e não tivesse os equipamentos necessários, ele conseguiria sobreviver numa cidade, principalmente nas cidades menores, né? A partir da década de 90, né, com a abertura de mercado e a facilidade, vamos dizer assim, para a compra de equipamentos, chegaram os
também os trabalhos terceirizados, né? Então, a partir de 90, possibilitou a abertura de óticas sem ter dentro o seu laboratório, né? Essa foi a parte, vamos dizer assim, da aumento da concorrência dentro do mercado óptico. Isso se expandiu a nível de Brasil, mas principalmente nas capitais, pela facilidade das pessoas em adquirirem, né, esses produtos, né, essas empresas de terceirização. Mas, de qualquer forma, eu digo sempre que a partir de 90 aumentou muito a concorrência em número de empresas, né, em qualidade, em conhecimento técnico. Infelizmente, deixou a desejar. Mesmo hoje, com todo o advento aí da facilidade das pessoas buscarem conhecimento através da internet, mas ainda prevalece a experiência das empresas antigas, onde tem lá os seus proprietários, né, como realmente alguns profissionais de muito destaque, né, e isso ajudou bastante, né, a essas empresas antigas que conseguiram se manter no mercado, né. Muito embora hoje, com todo o advento da tecnologia e a chegada também das chamadas franquias, né, mesmo as franquias ainda têm algumas dificuldades com relação à contratação, mas principalmente à formação desses profissionais. E aí as óticas mais tradicionais, onde tem lá atrás um profissional com bastante conhecimento, isso facilita, né, com que essa empresa tenha os melhores profissionais na questão do atendimento e do aviamento das receitas. Esse realmente é um ponto fundamental, né? E é algo que você vem insistindo várias vezes, em várias entrevistas, e muitas vezes que você fala para o público mesmo, você insiste nisso. O grande segredo de uma ótica hoje é a sua equipe, é a qualidade da equipe, é o conhecimento sobre o que se está fazendo, porque é um trabalho de venda, mas extremamente especializado, não é isso? A gente frisa sempre, e a gente tem até um diferencial na cidade de Cuiabá, que no ano 2000, né, enquanto presidente do Sindiótica, nós conseguimos trazer para Cuiabá o curso técnico de ótica, que é um curso que tem toda uma tecnologia dominada pelo Senac de São Paulo, né? Na época nós fomos até o Senac de São Paulo com a diretora de curso na época do Senac e conseguimos implementar o curso técnico de ótica em Cuiabá. Isso foi uma grande mudança dentro do segmento. A gente fez com que realmente aumentasse o número de profissionais dentro do segmento. Ao longo foram 12 anos desse curso técnico dentro do Senac, e a gente tem um diferencial muito grande, principalmente no interior do estado de Mato Grosso. Eu faço questão de frisar sempre, né, as pessoas que conhecem, né, o mercado de varejo de Sinop, né, vá conhecer também o mercado óptico. A gente tem Sinop aí hoje praticamente como a quarta maior cidade de Cuiabá, mas tem um comércio, não só varejo, mas principalmente o mercado óptico, muito mais, vamos dizer assim, competitivo em relação a Várzea Grande e Rondonópolis, e não deixa a desejar nada em relação principalmente aos layouts das óticas de Sinop. Isso tudo eu digo que a partir de 2004 nós acabamos criando uma turma especial desse curso técnico de ótica, que era um curso com a duração de quase 2 anos. Esses profissionais ficavam uma semana em Cuiabá, né, tendo aula das 8 às 18 horas e retornavam para as suas cidades, né? Era uma vez por mês. A gente acabou trazendo alguns profissionais, alguns comerciantes que eram do segmento de joalheria e relógio e tentavam adentrar para o segmento de ótica. E com a criação do curso técnico do Senac, a região mais beneficiada, e vieram realmente pessoas com bastante vontade de aprender, nós acabamos criando uma turma que foi o diferencial, e que eu digo, às vezes que eu estou em Sinop, né, eu acabo relembrando com alguns lojistas de Sinop esse diferencial em termos de conhecimento de ótica dentro da cidade de Sinop. Tudo graças ao curso técnico oferecido pelo Senac, né, na época, que foi realmente de fundamental importância para o desenvolvimento da ótica na cidade de Sinop e, logicamente, beneficiou também Sorriso, Lucas região, e Colíder. Foram praticamente 4 cidades que tiveram a presença desses alunos nesse curso. Manuel, nós vamos para mais um pequeno intervalo
e continuamos com essa conversa, com esse histórico do trabalho do sindicato em desenvolver as óticas no Mato Grosso. A gente já volta. Estamos de volta. Na sala de visitas do Arsenal e Comércio de hoje, está conosco Manuel Procópio, vice-presidente do Sindicato do Comércio de Óticas do Mato Grosso. Manuel nos contava agora há pouco como foi o trabalho do sindicato no interior do estado do Mato Grosso, desenvolvendo e melhorando a qualidade das óticas que atuam nas diversas cidades do interior do estado. Manuel, uma outra coisa que chama atenção, além desse trabalho que foi fundamental, né, nós falávamos antes, eu mesmo me recordo de passear pela avenida ali de Sinop e ver a qualidade daquelas lojas que tem ali, das vitrines das óticas e tudo mais. Isso é um trabalho do sindicato realmente de desenvolver esse comércio e, ao mesmo tempo, criar condições de novos empregos, melhorar a economia do estado, né? É assim que o sindicato trabalha, né? Verdade, Rissato. Na realidade, eu digo sempre, né, que todas as vezes, né, que um comerciante, um pequeno empresário, ele tenha a oportunidade de voltar ao banco escolar, né, para ele se reciclar, normalmente ele tem uma evolução gradativa dentro do seu negócio, né? E a gente tem alguns exemplos, é exatamente esse pessoal que vieram fazer o curso técnico na época dentro do Senac. Porque, na realidade, o que nós temos que lembrar que o Senac, em todos os seus cursos de formação de profissional, ele não vai ensinar só a parte técnica, né? Um curso de ótica, ele tem uma duração, ele tem uma carga horária de 1.400 horas. Então, para o pequeno empresário, ele tem uma noção exatamente do que ele vai ser também. Se ele ainda não for empresário, ele acaba tendo uma noção do que ele precisa para que ele possa ser um empresário de sucesso, né? Mas para aquela turma, na época, né, que tiveram fizeram uma boa escolha, né, e participaram daquela turma especial, o mais importante é que todos eles já eram comerciantes, eles estavam migrando do setor de joalheria, relojoaria, estavam entrando para o mercado de ótica, que era um ramo muito mais técnico. E para isso eles acabaram vindo até o Senac buscar o conhecimento técnico. E isso foi de fundamental importância para que eles assim retornassem e realmente colocassem a ótica dentro dos seus comércios, ela implementasse na região um desenvolvimento muito maior do que talvez eles esperassem, porque acabou fazendo com que outras empresas acabassem vindo, aumentando a concorrência, mas eu digo lá, aumentou a concorrência no sentido bom, porque atraíram novas empresas para o comércio de Sinop, mas empresas mais estruturadas, empresas mais estabilizadas, né? Diferentemente do que tem acontecido a nível de Brasil, principalmente de uns anos para cá, quando a ótica, hoje, a maioria dos seus serviços são terceirizados e a maioria dessas pessoas que estão adentrando dentro do mercado óptico não tem conhecimento nenhum e eles praticamente dependem, né, do laboratório que presta o serviço para eles. E aí, infelizmente, a perda de qualidade do serviço dessa ótica é muito grande, porque, na maioria das vezes, essas pessoas não sabem colocar nenhum parafuso no óculos. E isso foi o que eu chamo que aumentou o número de ótica. Isso aí não é só Cuiabá, Mato Grosso, a nível de Brasil, mas, infelizmente, a qualidade técnica diminuiu muito. Porque, infelizmente, vocês vão encontrar no mercado, né, alguns atendentes de ótica que não sabem colocar nenhum parafuso no óculos. Isso é muito lamentável para um comércio técnico realmente que preza pelo bom atendimento do cliente. O mercado de óticas é algo que lida diretamente com a saúde. E a gente tem uma dificuldade, claro, você vai no oculista, ele testa aqui, testa ali e tal, e te dá uma receita. Você vai até a ótica, avia essa receita, põe o óculos, mas você não tem a certeza absoluta, né? Porque isso não é como uma medida de remédio ou coisa simples assim. E aí, quando a gente encontra essa situação que você está colocando, realmente é preocupante, né? Eu acho que o sindicato é quem tem que fazer o que foi feito aqui no Mato Grosso, treinar, habilitar, capacitar as pessoas, para que a gente tenha segurança quando está contratando serviços numa ótica preparada. A gente tem mais um problema, Rissato, com relação
ao crescimento, né, do mercado e o número de óticas em todo o estado, em todas as cidades, que o segmento de ótica ele está voltado para a área de saúde. Tá? Para cada ótica funcionar, assim como a farmácia, ele tem que ter um técnico responsável e tem que ter uma alvará da Secretaria no caso dos municípios, da Secretaria Municipal de Saúde. Infelizmente, a maioria das cidades, mesmo Cuiabá, né, as prefeituras não cumprem essa parte de fazer a fiscalização para fazer com que só funcione as óticas realmente que tenham plenas condições de funcionar. Né? Dentro daquele que eu disse, pela terceirização do serviço, ficou muito fácil hoje para alguém montar uma ótica. E na maioria das vezes, como as autoridades não têm cumprido com a sua parte, que é efetuar a fiscalização, fazer a renovação dos alvarás sanitários, isso faz com que prolifere o número de óticas irregulares, fazer com que pessoas não qualificadas estão dentro do mercado, tendo uma ótica, mas não tendo as plenas condições de fazer o aviamento de um produto. Né? Porque, na verdade, o aviamento de um óculos não é simplesmente permitir que o cliente escolha uma armação e se faça uma lente. Então, quer, antes disso, algumas medidas e principalmente as pessoas que tenham uma dioptria um pouco mais elevada. Quanto mais dependente essa pessoa for do óculos, maior a necessidade que um atendente com conhecimento faça a orientação para que ele realmente possa ter a certeza que o seu óculos vai te trazer uma visão perfeita. Né? Infelizmente, uma pessoa que está usando óculos pela primeira vez, ele não tem como comparar para saber se o óculos dele está bom ou não está. Mas, normalmente, as pessoas que já usam óculos há determinado tempo, quando ele adentra uma ótica onde não há pessoas especializadas, ela é a primeira a perceber que, com certeza, não está tendo um atendimento a contento e ele acaba realmente buscando aquele profissional que possa dar o atendimento da forma que ele sempre acompanhou. Então, apesar de toda a evolução técnica, com toda a tecnologia hoje disponível, né, para a comercialização do óculos, mas ainda o fator importante chama-se o atendente de ótica. Né? Isso, algumas empresas, né, não têm levado isso, vamos dizer assim, com seriedade, fazendo com que pessoas, às vezes, sem um treinamento específico, vá para a frente do balcão para tentar fazer o aviamento de receita. E, com certeza, aquele usuário que está acostumado a usar óculos, ele não vai conseguir negociar com uma pessoa que não tenha o conhecimento suficiente. Então, o que nós orientamos hoje, o sindicato e a própria Federação do Comércio faz hoje, é exatamente tentar fazer com que esses atendentes se reciclem, né, constantemente. Nós temos aí, com a pandemia, algumas experiências, né, teve aí uma porção de cursos aí online, mas, infelizmente, nós percebemos que ainda as pessoas, né, vamos dizer assim, têm uma certa resistência à tecnologia. E o que funciona, na maioria das vezes, principalmente no segmento óptico, ainda são os cursos realmente presenciais. Né? São pequenos treinamentos realizados, às vezes, com 1 a 2 horas. É muito comum o Sindiótica fazer esses treinamentos, principalmente dentro de Cuiabá, dentro da sua sede, são onde, na maioria das vezes, os resultados são excelentes, onde, na maioria das vezes, as próprias óticas acabam levando alguns candidatos, né, a emprego, né, e ele passa por essa pequena formação e essa pessoa desperta, e com certeza hoje nós temos vários profissionais aí que foram iniciados com treinamentos dentro do SENAC e também dentro do Sindiótica. Ótimo. Eu acho que esse tipo de esclarecimento é fundamental para a população e para quem vai necessitar de um óculos. Tá? Isso que foi colocado aqui é muito importante a gente ter em mente. Nós não estamos simplesmente comprando um adorno qualquer. Né? Eu acho que isso aí causa alguma confusão com o público em geral, principalmente o usuário de primeira receita, talvez, porque ele olha para as óticas hoje e ele vê um monte de óculos de sol bonito, coisas muito mais voltadas à estética e à beleza, e ele está acostumado a adquirir esses produtos. E ele acha que pode comprar um óculos com uma receita necessária a melhorar a sua acuidade visual da mesma forma. Ele entra lá. Então, isso que você está colocando, eu acho que é fundamental para que a população toda saiba disso, né?
Esse é o alerta do vice-presidente do Sindicato de Óticas. Os óculos para a melhora da visão tem que ser feito por quem entende, certo? Com certeza, você falou muito bem. Na realidade, a gente tem hoje vamos dizer assim, um certo enfrentamento com a população mais jovens, né? Que acaba não atendendo às orientações dos pais e vão lá e compram uma armação lá do mercado informal e acaba indo, ele achou uma armação que lhe agrada, mas ele não tem um conhecimento que, para o aviamento da receita dele, determinadas armações não servem, né? Então a gente acaba tendo alguns problemas com esses consumidores mais jovens, que ele vai lá e compra a armação e de repente aparece na ótica querendo colocar uma lente de grau que é quase que impossível, né, colocar determinadas dioptrias em determinadas armações não adequadas, né? Aí voltamos à questão do atendimento, né, com profissionais que tenham o conhecimento, ou seja, quando ele olha para a receita e olha para a armação, né, no rosto do cliente, vai dizer para ele que é impossível de fazer aquele aviamento. E aí, às vezes, o cliente até sai da loja, vai procurar um outro e, por incrível que pareça, vai achar alguém que se prontifica, que não tem conhecimento e acaba se propondo a colocar a lente, mas na maioria das vezes esse consumidor, né, ele vai perder seu tempo, seu dinheiro e não vai conseguir ter uma boa visão. Daí a importância, né, de a gente dizer que a ótica, ela é técnica. O aviamento de uma receita necessita de um profissional técnico, necessita de um atendente que tenha os conhecimentos mínimos com relação ao aviamento das receitas, né? E a gente verifica que hoje o jovem ele não quer ouvir muito, ou seja, na maioria das vezes ele quer que predomine a opinião dele, né? E aí o mercado, né, da moda, o óculos de sol hoje, ele virou realmente um acessório de moda, né? Mas na maioria das vezes, essa indústria que faz o óculos de sol, ele não pensa na parte técnica. Então, nós temos também no mercado algumas marcas, vamos dizer assim, até marcas hoje conhecidas, né, principalmente pelo jovem, né, que desenvolvem modelos, vamos dizer assim, na linguagem do jovem, muito descolados, né, mas que não é possível colocar um grau nessas armações. Então, essas indústrias elas só pensam na moda e não pensam na parte técnica. Enquanto que uma ótica tradicional que tenha realmente pessoas com conhecimento lá dentro, ele vai ter dentro da ótica as armações técnicas para cada grau que esse consumidor precisa, né? Então, isso é muito comum hoje também, devido ao número, né, de marcas, né, que vão sendo criadas no mercado de opções, e vai chegando, né? E o mais interessante é que o jovem é esse cliente que eles acabam fazendo a experiência dele, porque ele não cria barreira, ele vai lá, quer e se vire lá o atendente óptico para colocar a lente que ele quer. Então, são detalhes importantes, né, também que as pessoas precisam, quando for usar realmente um óculos, a pessoa que nunca usou, ele não pode escolher qualquer armação. Daí a importância dos atendentes na ótica terem um conhecimento para lhe orientar. Isso é muito interessante, porque eu acho que a grande maioria das pessoas que faz o uso de óculos para a correção já deve ter passado por essa experiência. Eu mesmo, quando fui comprar uma armação numa determinada época, eu digo, olha, essa aqui que eu quero. E aí a pessoa que estava me atendendo disse, olha, essa infelizmente eu não te vendo. Eu digo, mas como? Ele disse, não tem como a gente adequar de forma correta a lente que está sendo prescrita. Então vem cá que eu vou te mostrar todas as outras que eu tenho que pode ser usada, né? Então é algo muito interessante que a gente tem que estar atento a isso, tá? Nós vamos para mais um intervalo e voltamos em seguida. Arsenal de Comércio volta para outro bloco com Manuel Procópio, falando do Sindicato de Óticas, falando desse comércio tão diferente e tão cuidadoso que ele é com a nossa saúde. Muito mais do que um acessório de beleza, simplesmente, o óculos é o grande diferencial para a gente poder ter uma boa visão e ele, se não for feito de forma correta, vai nos prejudicar no futuro. Então, tudo isso foi o que nós discutimos aqui, o trabalho do sindicato desenvolvendo as óticas no interior do estado. E agora a gente continua neste bloco falando um pouco mais dessa sua experiência também
Porque aí agora, além de vice-presidente do sindicato, vice-presidente da Federação do Comércio, Manuel Procópio é alguém que tem lojas em shopping, lojas na rua, tem lojas próprias e franquias. Como é ser comerciante e atuar com esse mercado todo tão diferente? Uma hora você está dentro do shopping, uma hora você está na sua loja de rua, o público é diferente, as exigências são outras. Como é que a gente faz, né, para tocar uma empresa com tantas possibilidades e tão diversa? O varejo, ele é muito dinâmico, né? O varejo hoje, as coisas acontecem, né? A principal capital da moda chama-se Milão, as coisas acontecem lá hoje, né? Amanhã essa novidade já tem que estar nas principais vitrines, mas principalmente essas vitrines estão normalmente nos shoppings através das grandes marcas, né? E as grandes marcas também acabam cada vez mais criando franquias, né, para desenvolver as suas próprias marcas, né? Mas o que aconteceu dentro do varejo de Cuiabá é que eu já era lojista de rua aí há mais ou menos 25 anos, e de repente chegaram os shoppings em Cuiabá, né? Os amigos, na época, os meus filhos estavam chegando na época adolescente e falaram, não, pai, nós precisamos ir para o shopping, que o mercado está lá, essa coisa toda, né? E a gente, né, acompanhando o desenvolvimento da cidade, acabamos indo, montando lojas em shopping, né? Começamos lá pelo Três América, pelo Pantanal e ultimamente no Shopping Estação. Tá? Mas, à medida que a cidade desenvolve, né, existe dois grandes diferenciais dentro do varejo. E, infelizmente, em Cuiabá, devido ao abandono, né, do centro aí pelas autoridades, né, o nosso grande centro histórico, né, que existe lá muitas casas desocupadas, né, e infelizmente acabou aumentando o número de moradores de rua, fez com que várias famílias tradicionais e frequentadores, né, do comércio do centro acabassem migrando para o shopping center, né? E isso, na visão de qualquer empresário, né, que ele acompanha o desenvolvimento, ele pode perceber esse diferencial, né? Aquele cliente com poder aquisitivo maior, ele dificilmente ele virá para o centro da cidade. Primeiro, essa questão do próprio abandono do centro da cidade e a própria dificuldade, né, já que a nossa cidade até hoje não regulamentou a questão lá das faixas verdes para que ficassem disponíveis, né, vagas para esse consumidor, né? Mas voltando na questão do varejo, essas grandes marcas, né, ele acaba optando realmente com que o lojista esteja dentro do shopping, né? Cuiabá aconteceu, eu digo que tem até um número maior da necessidade de Cuiabá. Nós temos 5 shoppings, né, quando na realidade a cidade não comporta esse número total de shopping. Então, mas nós temos os mais tradicionais, né, faz com que realmente aquele lojista que esteja nesse shopping mais tradicionais, ele sobreviva e tenha equilíbrio. Mas, no entanto, nós temos aí um desequilíbrio nos shoppings que estão, vamos dizer, mais novos, estão numa situação de... A própria economia, né, levou realmente a fazer com que diminuísse o fluxo dessas pessoas no shopping, principalmente agora com a pandemia, né? Mas a evolução do varejo faz com que aumente o número de concorrentes. Então, lá atrás também, há 4 anos atrás, eu comecei a pensar também, né, enquanto empresário, com relação à concorrência. Tem um velho ditado, se você não pode com o seu inimigo, você alie a ele, né? Perfeito. E a busca da franquia foi exatamente nesse sentido. Sabemos, né, que todas as franquias, não é só a franquia de ótica, a estrutura, né, por trás de uma grande franquia é muito grande. Então, tem lá as suas vantagens. Mesmo eu estando num segmento há mais de 38 anos, jamais eu vou ter algumas condições que as franquias oferecem. Então, a forma de você acompanhar o seu desenvolvimento do seu mercado e do varejo é você estar atuando, vamos dizer assim, nas duas pontas, né? E a gente acabou tendo realmente, tendo conhecimento de alguns diferenciais do mercado de franquia, né? Para vocês terem uma ideia, né, da força, né, do mercado de franquia, que praticamente 70% das lojas, né, no shopping de todo o Brasil, acho que no mundo, são dominados pelo mercado de franquia, porque já existe uma
uma estrutura lá atrás pré-estabelecida, né? Eu digo sempre, alguns segmentos, né, de confecções, calçados, tem algumas franquias que determinam até o posicionamento que vai ficar o seu manequim na vitrine, né? Agora, imagina, né, a facilidade para alguém que vai investir, né, que não tenha conhecimento. Então, daí a importância das franquias. Mas no caso de ótica, também a estrutura técnica que existe, né, por trás dessa franquia que eu acabei trazendo para Cuiabá é muito grande. E, com certeza, aquela situação que eu disse lá atrás, lá da dificuldade de fazer um óculos com 30 dias, né, com essas franquias, qualquer óculos, eu falei agora de um lançamento de moda, à medida que esse produto chegar até a minha loja, eu vou poder fazer a venda e o aviamento dessa receita em menos de 24 horas. Coisas que nem a outra minha loja aqui, que é a minha marca própria, não consegue. É exatamente pela estrutura que há por trás do mercado de franquia. Então, isso é de fundamental importância, né? Eu acredito que o varejo ele não tem volta, né? O varejo, ele cada vez mais ele é mais rápido, né? Antigamente se reformava as lojas de cada 5 anos, né, tal. Isso no shopping, cada vez mais as lojas são reformadas e mudadas seus layout com muito menos tempo, e isso é que acaba fazendo o diferencial para o consumidor. Aquele consumidor de rua, quando ele adentra no shopping e acaba vendo a facilidade que ele tem, principalmente de fazer comparação de preço, né, de loja para loja, claro, isso facilita muito para o consumidor. E o mais importante de tudo é que existia também, vamos dizer assim, uma lenda, né, de que os preços no shopping center eram muito mais caros que rua, né? E isso não é verdade. Praticamente os preços, apesar de um custo operacional muito mais elevado, né, dentro do shopping center, mas o empreendedor, aquele lojista realmente bom empreendedor, ele acaba fazendo lá o seu sacrifício para manter os preços, porque senão, logicamente, ele não conseguiria sobreviver dentro do shopping se ele praticar um preço acima do mercado. Tá? Mas isso é uma coisa antiga. Nós sabemos hoje que o número de empresas hoje dentro do shopping cada vez é maior. Dificilmente uma marca, né, mesmo uma marca tradicional só da cidade, ela não vai sobreviver ficando só no centro da cidade, ele precisa ir para o shopping. E isso que acaba realmente fazendo essa dinâmica, né, diferente do shopping center. Né? E, felizmente, Cuiabá, essa opção é muito grande. Né? Temos aí, recentemente, a chegada de 2 anos atrás de um shopping que veio fazer com que os outros que estavam acomodados se modernizar também, exatamente, para poder manter o fluxo dentro do mercado. Manuel, nós estamos caminhando já para o final do programa e eu não posso deixar de levantar um assunto aqui que eu acho que é fundamental para a população como um todo, para os nossos telespectadores, compreenderem um pouco mais da dificuldade que é você fazer o comércio aqui no estado, principalmente. O mercado de produtos ópticos, segundo as estatísticas, fatura cerca de 22 bilhões de reais aqui no Brasil. Esses números, nem todos eles passam pela estatística, né? E isso desperta alguns apetites, vamos dizer assim. O próprio governo olha para este mercado com uma vontade de tributação um pouco grande. Nós tínhamos até alguns anos atrás aquela grande briga do fazer um óculos, de montar um óculos, se isso era tributado pelo IPI, pelo ICMS ou pelo ISS, né? Se ficava no imposto federal, se era estadual ou municipal. Isso meio que se resolveu, mas a questão tributária continua muito forte em cima das óticas. E isso leva também a um outro problema para o comerciante que está 100% legalizado, que é o comércio informal. Como é sobreviver a isso e como o sindicato tenta se defender e promover junto ao governo ações propositivas para melhorar esse mercado? Muito bem lembrado com relação à questão tributária dentro do segmento óptico. Só para você ter uma ideia, enquanto que uma armação de óculos ela paga 5% de IPI, um óculos de sol paga 15% de IPI. Né? Até essas questões dos impostos federais, com a criação do Simples, né, nós conseguimos contornar e amenizar isso aí, porque todas as empresas que estão no Simples têm lá, né, sua carga
tributária reduzida, né, e principalmente facilitada com relação aos encargos trabalhistas, né. Mas, no entanto, a gente tem o problema que, pelo fato dos produtos serem todos importados, a taxação é muito alta. E isso fez com que crescesse muito o mercado da informalidade, né. Primeiro que aquilo que eu já disse, que o óculos de sol era o produto grande atrativo, né, da vez na questão da pirataria. Mas agora não é só mais o óculos de sol, hoje tanto faz a armação quanto as lentes também. Então, esse mercado da informalidade, ele cresceu muito, né? E a gente vem, através do sindicato, agora através da Federação do Comércio, principalmente, né, junto à Secretaria de Fazenda, né, fazendo reuniões constantes. Estamos prestes, né, a criar dentro da Secretaria da Fazenda o conselho lá do contribuinte, onde nós vamos fazer com que as autoridades, né, encarregadas pela fiscalização possam entender melhor, né, o que está acontecendo com o mercado de óculos em Cuiabá, Mato Grosso, a nível de Brasil. Mas em Cuiabá, né, no caso, através da Federação do Comércio, nós estamos tentando fazer com que o Serviço de Inteligência da Secretaria da Fazenda possa olhar com bons olhos nesse sentido de, em vez de aumentar impostos, sim, fazer os que não pagam pagarem, né? Não tem como a gente acabar com o mercado informal de uma hora para outra, mas com a capacidade de fiscalização e hoje, principalmente pelos cruzamentos de informações, é possível a Secretaria de Fazenda fazer com que várias empresas que estão aí na informalidade se normalize e venha para a formalidade, né? E isso é uma cobrança não só do Sindicato Óptico, como da Federação também. E isso não é uma situação só do óculos. Infelizmente, isso tem acontecido com os tênis, com os relógios, com os perfumes. Ou seja, o mercado da informalidade, ele continua muito grande. Nós tivemos recentemente, né, agora em janeiro, né, o aumento aí da carga tributária pela Secretaria da Fazenda, mas, no entanto, nós não vimos ainda nenhuma ação no sentido de fazer a fiscalização, né, de formas que essas empresas que não recolhem nada possam recolher pelo menos um pouquinho. Então, essa é uma grande dificuldade da classe empresarial num todo, né, basicamente todos os segmentos menores, mas principalmente o segmento voltado para o lado da moda, é o segmento hoje mais prejudicado com o mercado da informalidade. Vamos dizer assim, esse segmento, né, são atendidos aí por praticamente 90% dessas empresas, são micros e pequenas empresas, né? E essas pessoas que às vezes acabam adentrando de uma forma irregular para o comércio, a tendência é dele não se regularizar, porque na realidade tem falhado muito, né, a fiscalização do Estado, né? A fiscalização diz hoje que se preocupa muito mais com os grandes sonegadores, né, e deixa de lado os pequenos sonegadores, mas que no final acaba fazendo um grande número e acaba fazendo com que as empresas que pagam impostos realmente estão lá propiciando emprego, né, emprego e renda acabam sendo prejudicadas, e principalmente agora, com a pandemia, onde nós tivemos aí sérios problemas, né, com as micros e pequenas empresas. Então, o Sindiótica, né, através da Federação do Comércio, né, esperamos que realmente nós possamos fazer com que a Secretaria de Fazenda possa desenvolver um trabalho no sentido de, vamos dizer assim, coibir, né? Não vai conseguir, mas pelo menos diminuir, né, esse número crescente do mercado da informalidade no comércio geral no estado de Mato Grosso. Ótimo, gente. A gente vai para o nosso último intervalo e volta para as considerações finais do Manuel Procópio no programa Arsenal e Comércio. Arsenal e Comércio está de volta com o Manuel Procópio, vice-presidente da Federação do Comércio e vice-presidente do Sindicato de Comércio de Óticas do Mato Grosso. Manuel contou para nós a sua trajetória dentro desse mercado todo diferenciado que são as óticas, né, aqui no Mato Grosso. Contou também as dificuldades do sindicato em treinar, melhorar a qualidade dos empresários, algumas dificuldades e alguns grandes desafios em relação à tributação. E agora a gente deixa ele à vontade com as nossas câmeras para suas considerações finais e falar um pouquinho também da sua expectativa para o comércio de final de ano que estamos nos aproximando. Manuel, as câmeras estão à sua disposição.
Obrigado, Rissato. A gente tem uma grande expectativa, né, para o final do ano, né, começa agora já com a Black Friday, né, na última sexta-feira do mês de novembro, né, os nossos números, né, nesses últimos, vamos dizer assim, no período pós-pandemia, ele tem sido bastante convidativos, né, mas o varejo, não só o varejo de ótica, mas o varejo no todo, ele tem um grande desafio, né? Infelizmente, durante esse período da pandemia, né, grande parte de nossos consumidores aprenderam a comprar através da internet, né? Eu digo sempre aí para os nossos parceiros, né, que a forma dele trazer de volta esse consumidor para a sua loja física é ele, cada vez mais, propiciar atrativos. E, com certeza, o primeiro atrativo, o grande desafio que a gente vai ter é com relação à Black Friday, né? Antigamente, quando se falava em promoção, né, em liquidação, o comerciante entendia que ele ia lá pegar um produto seu encalhado e ia conseguir botar ele para fora. Mas as coisas mudaram, né? Eu tenho que dizer, né, para o colega lojista que as promoções hoje que atraem essa clientela nova, esse cliente que está em casa, é aquela promoção verdadeira, ou seja, esse consumidor, ele passa aí uma semana toda, né, procurando os preços para esperar no dia da promoção se esse produto realmente vai estar num preço que desperte o interesse dele, para ele, com certeza, ele vai lá e compra. Então, isso é de fundamental importância, que essas empresas estejam todas preparadas, que existe as pesquisas estão dizendo isso, há uma demanda reprimida, né? Esse consumidor começa a sair de casa, mas a gente diz sempre, né, precisa sair de casa de forma consciente, com máscara, né, em mãos o álcool gel, e a responsabilidade muito maior ainda do empresariado, do comerciante, ou seja, nós temos um procedimento de atendimento assinado aí com a Secretaria de Saúde, e é de fundamental importância que esse empresário, que esse comerciante não se esqueça disso, né? A pandemia na nossa cidade está em queda, mas para que isso continue, nós precisamos continuar adotando todas as precauções necessárias, né? Então, isso é de fundamental importância que ele lembre para a sua equipe que a pandemia não acabou, né? À medida que o comerciante tomar todos esses cuidados necessários e o consumidor vier até a sua empresa e verificar que esses procedimentos estão sendo cumpridos, com certeza nós vamos ter aí um Natal, né, satisfatório, né, dentro das possibilidades aí de cada um. Então, eu desejo que todos realmente se preocupem com a pandemia, tomem os cuidados necessários com relação aos procedimentos, né, e, logicamente, que todos estejam preparados para atender bem esse consumidor, que com certeza ele virá para a loja, mas de uma forma muito mais consciente, né, e de uma forma, vamos dizer assim, muito mais preocupada com a sua saúde. E a ótica é uma dessas áreas que preocupa muito com a saúde de cada um. Muito obrigado pela oportunidade. É isso aí. Arsenal e Comércio fica por aqui. Agradecemos o nosso convidado, a você, nosso telespectador, e nos vemos na próxima quinta-feira, 9h15 da noite, aqui na TV Mais. Boa noite.